Antes de começar esse vídeo, eu já quero deixar bem claro, porque eu sei que esse vídeo vai sair mais ou menos uma hora e meia depois do jogo ter acabado. Não estou gravando, sempre gravo os jogos depois que a partida acaba, né, de ambas as equipes. Primeiramente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Felipe, dono deste humilde canal. Se inscreva aqui no canal, já vai comentando, deixe seu like, o que você achou da partida. Se segue a gente nas redes sociais, cara, está trazendo vídeos tão legais aqui, vídeo shorts, está trazendo uma movimentada aqui no canal, movimentada nos shorts, né, que eu tinha falado que eu ia fazer, pelo menos tentar, né, fazer uma coisinha ou outra, pelo menos uma vez por dia. Estamos trazendo aí conteúdos legais, assim, além, né, do futebol aqui de Guarulhos e também dos outros clubes que eu torço, né? O Botafogo, o futebol europeu e afins, né? Daqui a pouco vai chegar os conteúdos de Fórmula 1. Vou até perguntar pra vocês se vocês querem que eu traga em um outro canal ou nesse canal mesmo. Posso trazer também, não tem nenhum problema. Comente aqui, né? E siga a gente também no Mundo do FM, né? Lá onde saem os textos dos blogs, né, lá no Medium, né, a gente usa a plataforma Medium para fazer os textos dos blogs. Eu vou aproveitar enquanto tá a luzinha aqui, né, essa luz vai apagar rápido, tá, não importa quanto tempo eu deixe carregando essa luz ela vai uma hora apagar muito rápido, tipo um papo de 5 minutos. Eu não vou conseguir fazer esse vídeo em 5 minutos, mas, né, a gente tenta aproveitar o máximo enquanto essa luz está aqui e aí eu tento me ajeitar na edição. Muito que bem, gente, antes de começar a falar do jogo, novamente, sempre deixar bem claro, porque é um clássico, é claro que tudo vai estar meio que à flor da pele, muitos ânimos à flor da pele. Eu já vou deixar bem claro, novamente, que se você veio aqui para descontar suas frustrações de uma derrota no clássico, lugar errado, amigão, lugar errado, tá ligado? Foi mal, não funciona aqui, foi mal, eu vou só te ignorar. Se você veio debater igual gente normal, a gente pode debater normal, né? Mas se você veio pra xingar, desculpa, eu só vou te ignorar e paciência. Enfim, você não vai ser visto aqui, né? Eu só vou te ignorar. Por isso que, novamente, todo vídeo eu sempre falo, né? E novamente vou dizer aqui porque eu sei que um clássico deixa tudo à flor da pele. Torcedores do AD Guarulhos provavelmente ficaram muito à flor da pele no jogo de ida, né? No jogo da segunda rodada, quando o AD perdeu para o Flamengo de Guarulhos. O Flamengo de Guarulhos mereceu vencer. Agora é um jogo que muito esquisito até de certa forma, porque é um jogo que de certa forma as duas equipes meio que mereciam pelo menos fazer gols. Não necessariamente uma mereceu mais do que a outra a vitória, talvez o empate seja até a melhor resposta para ambas as equipes, mas foi um jogo que foi definido em uma cobrança, né? Na cobrança de falta ali do Lucas, mas a gente já vai comentar sobre esse lance também. Então já vou deixando bem claro aqui, né? Se você veio se constrar suas frustrações, suas raivas, eu sei que pós-jogo a galera fica meio irritada e tal, mas... Ó, cadê aqui? Tchau, tá? Tchau. Se você veio escutar aqui uma análise ou uma resenha aqui, não, mais sobre o que foi a partida e o que eu acabei observando e tal, seja todo mundo bem-vindo, né? Seja bem-vindo e tamo junto, né? E novamente, eu não sou torcedor do AD Guarulhos e do Flamengo de Guarulhos, pelo amor de Deus. Eu sou torcedor do Botafogo, do Rio. Não tem nenhuma correlação. Eu só nasci em Guarulhos. Uau! E, novamente, quero que ambas as equipes subam de divisão. Então, porque e se for outras equipes de Guarulhos também, né? Se fosse, sei lá, o Deportivo Guarulhos, Deportivo lá Guarulhos, porra, mano, não tá na Paulista, velho. O Guarulhense, né, que também joga futsal, né? O Guarulhense joga futsal, se for, sei lá, futebol, pô, vamos pra primeira divisão do Paulista, vamos pra primeira divisão do Brasileiro. Entendeu, gente? É meio básico. Eu tenho que explicar toda hora porque às vezes pode vir um comentário ou outro, mas eu sempre vou trazer uma coisa além do que a falta da mídia tradicional da nossa própria cidade não traz, né, aqui para os dois clubes de Guarulhos, né? Então eu tô sempre tentando trazer algo além do que uma simples notinha de 5 parágrafos. Muito que bem, hoje a partida era muito importante, né? Inclusive, feliz aniversário com o Flamengo, como tá no título, né? Presente de grego. Esse é o famoso presente de grego, né? Que o AD acabou entregando para o seu
irmão, né, o seu irmão mais velho, né, o Flamengo vai fazer aniversário amanhã, teve um presente meio de grego, um presente meio amargo para sua torcida, né? Poderia hoje já sair classificado, né? Até porque o Audax venceu a equipe do Paulínia, né? O Paulínia venceu fora de casa, inclusive, como eu já tinha falado, né? Se o Audax joga de maneira... eu falei isso no vídeo de análise da quinta rodada e também falei no vídeo isso do AD Guarulhos. Se o Osasco Audax joga de maneira que ele não fique no pé alto, não fique achando que já ganhou, entre com mais cautela, eu não vi o jogo. Mas normalmente isso se acaba. Normalmente as partidas das últimas divisões acabam meio que se traduzindo pelos placares, né? Poucas partidas meio que são diferentes, inclusive essa é uma partida muito diferente que não se traduz no placar, tá? Mas essa partida provavelmente vai se traduzir no placar. É claro, as torcidas do Paulínia e também do Audax tem todo o direito de vir aqui me criticar e falar: não, o Paulínia jogou muito melhor, não, o Audax jogou muito melhor, enfim, podem comentar. Eu não vi o jogo, por isso que eu só estou dizendo algumas conclusões do que eu não vi, então só uma conclusão bem rápida. Normalmente é assim que acontece, né? Normalmente a equipe melhor vence na última divisão, às vezes poucas vezes acaba se traduzindo de maneira que não aconteceu de fato na partida, né? Mas com a vitória do Audax, o Flamengo poderia ter se classificado, né? O Flamengo que joga fora de casa, né? Fora de casa bem mais ou menos, até porque o estádio é gerenciado pelo próprio Flamengo, né? Então, é claro, o aluguel era do AD, né? O aluguel do AD Guarulhos mandando no estádio tranquilão, quando é a vez que eles estavam mandando, e quando é a vez do Flamengo mandar, é a vez do Corvo, né? A vez do Corvo. Ah, é verdade, né? Em vez de, já comentando, né? Se vocês acharem que eu tô usando azul por causa do AD Guarulhos, vocês são muito doentes, tá? Porque eu tô usando verde também. Eu tô usando... Cadê? Tô usando verde, então, né? Enfim. Muito que bem, gente. Comentando aqui das duas partidas, né? Das partidas dos dois times, o AD Guarulhos veio com o Juliano no gol, uma excelente novidade, que já não é tão nova, mas excelente notícia pro gol do AD Guarulhos, que o Cauã nem tava mal, mas assim, no jogo contra o Paulínia, ele foi mal. Ele foi mal, mas assim, eu não achava que era ao ponto de poder substituí-lo, deixá-lo no banco, mas acabou que o Juliano acabou tomando a vaga e vem jogando muito bem. Rafinha, Lucas, o Alisson, né? Eu não entendi porque o Dunga, que jogou muito bem contra o Audax, ele não estava disponível. Não sei se ele tinha se lesionado, a gente não sabe muito bem se ele se lesionou. O Alisson, o José Alisson, né? O Zé Alisson, que é normalmente volante, estava jogando ali de zagueiro, também pode fazer essa função. E o João Vitor, né? Que normalmente nas transmissões é chamado de Santiago, né? Até porque também é o sobrenome dele. Mas desde a primeira rodada eu já disse que o nomezinho dele tá lá, João Vitor, então eu vou continuar chamando de João Vitor. Se ele quiser mudar, peça pra mudar, não tem nenhum problema, posso chamar de Santiago também. No meio de campo, Paulo, Hugo Luiz, excelente contratação, tá? Esse moleque que jogava muita bola, novamente, sempre dizendo, né? Quando a gente já fazia os textos da Copinha, eu sempre destaquei como a qualidade do Hugo na equipe do Flamengo, né, dessa temporada, principalmente nos jogos contra, por exemplo, o Palmeiras, no jogo contra, por exemplo, o Nova Roraima também, jogo contra o Vitória, partidas muito adultas que o Hugo consegue traduzir também. Gabriel Martins, o Lipe, que é o Jonathan, Gabriel dos Santos e o Vinícius Caveira no comando de ataque. Pelo lado do Flamengo, o Luan é a mesma equipe de sempre, basicamente, né? O Luan Labiuk, o Gustavo Silva, o Juan, o Antenor e o Neto. Biel, Lucas Silva, Renato, Thiaguinho, que também foi uma substituição assim no lugar do Enzo, né? O Enzo que virou banco, às vezes acaba nem entrando mais. Eu achava que ele combinava com a equipe, tá? Eu entendo que o Enzo era talvez o ponto mais fraco do quarteto de ataque, né? Do quarteto que tinha o PV, não era nem o Renato, né? Era o PV. O Renato acabou também entrando e acabou ficando também. É claro que eles acabaram meio que pedindo passagem, né? Muito por conta que a equipe do Flamengo de Guarulhos, com os reforços que acabaram chegando, acabaram se adaptando ao elenco, se adaptando, principalmente essa essa gestão de repetição, de treino, né? Você repetir as jogadas, a ofensividade, repetir, repetição, você vai ter jogadores que vão se adaptar melhor e jogadores que não vão se adaptar tão bem. O Enzo, ele estava jogando bem, né? Ele jogou as duas primeiras rodadas bem, principalmente a segunda rodada, fez uma excelente partida no clássico, né? No jogo de ida.
mas ele acabou ficando no banco e às vezes nem acaba entrando mais, né? E o Tauan lá no comando de ataque. Muito que bem, gente. No jogo de hoje, eu vou até me ajeitar aqui. Vou me permitir me ajeitar. Primeiro tempo de muita ofensividade por parte do AD Guarulhos, principalmente nas duas maneiras de jogar. Os dois times entram em campo muito parecidos, né? Mas de maneiras diferentes para jogar, né? É claro que a gente pode principalmente pegar em comparação o jogo da segunda rodada com esse jogo da sétima rodada, porque o jogo da segunda rodada principalmente foi um Flamengo e um próprio AD também, os dois muito desconfigurados ou se adaptando ainda às próprias equipes. É claro, né, esses jogadores acabam meio que chegando durante a competição, muitos dos jogadores acabam tendo pouco tempo de adaptação, principalmente nas primeiras rodadas, para ter um entrosamento legal entre a equipe, né? Provavelmente, por exemplo, lembra inclusive do vídeo contra o Votorati, né, o do Flamengo, que eu já tinha falado, como o Flamengo não estava muito bem, não jogou aquele jogo muito bom no jogo e tinha muita dificuldade no setor ofensivo e tinha muita essa ansiedade de fazer gol, né, não conseguia chutar muitas vezes diretamente no gol, acaba fazendo chutes muito para fora, acaba chutando muito de média e longa distância, não conseguindo chegar no último terço na pequena área para fazer o gol, né, acaba ficando muito nervoso com a bola. É claro que o Flamengo foi melhorando ao longo do tempo, ao longo das rodadas, e virou um time bastante amadurecido, bastante adulto de jogar, né? Quando a gente fala, é claro que tem os seus problemas, né? O Flamengo continua com seus problemas, principalmente, por exemplo, de bola aérea. Novamente aqui eu vou dizer, o Flamengo continua com problemas de bola aérea, seja em lances de escanteio, seja em lances de lançamento para dentro da área, seja perigos de bola aérea. A equipe do Flamengo tem muitas dificuldades e isso vai ser sim uma arma a ser utilizada contra a própria equipe do Corvo, né? O Corvo o Flamengo que precisa novamente, né? Tem jogadores de defesa, né? Você tem o Juan, o Antenor, o Neto e o Gustavo. Simplesmente essa linha defensiva, ela é muito boa por baixo, né? Ela consegue ter muitos desarmes na partida, principalmente muitos desarmes e muitas recomposições de bola, né? Principalmente essas tiradas, principalmente dos ataques dos adversários, para recompor, para você partir no ataque, né? O Gustavo Silva faz isso muito bem, o Neto faz isso muito bem, o Antenor nem se fala, o Juan também. São jogadores que por baixo na defesa eles conseguem traduzir muito bem essa linha de defesa segura. Não à toa o Flamengo toma muito pouco gol, né? Tomou muito pouco gol. É claro que não tanto quanto as outras equipes dos outros grupos, mas toma muito pouco gol, né? Mas pelo alto acaba tomando seus gols, né? O problema do Flamengo vem muito pelo alto. Eu não quero ser pessimista, até porque eu já venho avisando isso, é uma cota. É claro que eu não sou nenhuma mandiná, eu não sou ninguém, eu sou só um jornalista recém-formado, mas que acompanha as duas equipes e acompanha a minha equipe de coração, que é o Botafogo, né? E faço as transmissões na Rádio Web Sports. Mas repetição, a repetição também ela também é acompanhada, seja nos acertos, né, por exemplo, nas jogadas de ofensividade para fazer o gol, e seja também nos erros. Os erros estão sendo frequentes, esses erros de bola aérea estão frequentes. Eu acho que é uma coisa que o Renan Martins precisa acertar, porque senão vai acabar sendo eliminado por uma equipe que foca muito no jogo aéreo. Você tem equipes que estão se classificando que jogam no jogo aéreo. Se pega, por exemplo, uma equipe na fase de mata. Por exemplo, eu tenho assistido bastante os jogos do Grupo A, né? Grupo com o América, grupo com o Assisense, grupo com o José Bonifácio e o Tupã, né? Provavelmente são as 4 equipes que vão se classificar, porque o Mojimirim tá no grupo B. O Santa Fé e o Rio Pretano não vão se classificar. Se pega uma dessas 4 equipes, cara, vai acabar tomando apavoro à toa, tá? É claro que o Flamengo é muito superior às 4 equipes. Acho que só o José Bonifácio meio que é um jogo de igualdade. O Tupã, dependendo também, o Tupã se pega um jogo fora de casa ali, o Tupã joga em casa, pode acabar meio que tomando um pouco de apavoro. Mas, cara, se você pega essas 4 equipes, o América de São José do Rio Preto, cara, é um time muito ofensivo na bola aérea, o Assisense também. E não são equipes que estão necessariamente jogando um grande futebol, né? Mas são equipes que traduzem muitos dos seus gols em bola aérea. E o Flamengo tem muito problema de bola aérea, cara. É bizarro como a equipe do Flamengo não consegue se ajeitar na bola aérea. Novamente toma o gol da lei do ex do Lucas, né? O Lucas, que foi ex-zagueiro da base do Sub-20 do Flamengo, acabou jogando em 2022 uma partida pelo profissional, depois acabou rodando e acabou chegando no AD Guarulhos.
Mas a gente já chega lá, né? Porque o primeiro tempo, jogadas diferentes, né? O primeiro tempo, um AD Guarulhos que atacou mais, o AD acabou tentando fazer mais jogadas ofensivas, mas foi um primeiro tempo, de maneira geral, bastante físico e pouco técnico, né? A gente não teve tantas jogadas no sentido plástico, a gente teve algumas jogadas, uma espirradinha aqui, uma espirradinha ali, até chegar o lance capital do primeiro tempo, que a gente já vai chegar lá, mas a equipe do AD Guarulhos que tecnicamente chegou mais, porque tentou jogar essa bola por baixo, né? Principalmente fazendo que essas linhas, esses corredores, né? Principalmente pelos dois lados, é claro, as duas equipes meio que jogam um pouco parecidos, mas no seu terço final se tem a diferença, né? O AD Guarulhos, ele aciona muito o Vinícius para que ele seja esse pilar para que essa bola passe até chegar nele, passe por ele, mas também que chegue no final, que seja ele também, né? Ele é aquele pivô que se apresenta, que passa essa bola para os atacantes, para os meias, ele acaba participando do começo, do meio e do fim da jogada, né? A gente vê muito isso, a gente vê, por exemplo, o Gabriel Martins jogando muita bola, cara, de verdade, eu vou falar os destaques das partidas daqui a pouco, mas o Gabriel Martins jogando uma bola sensacional, modificando a maneira como o AD Guarulhos joga. O Rafinha não jogou tão bem, o Rafinha não conseguiu jogar tão bem, os laterais não conseguiram jogar muito bem, porque foi um jogo muito físico, né? Foi um jogo, como é clássico, velho, clássico às vezes acaba perdendo a cabeça, né? Porque você quer, querendo ou não, vencer do seu rival. E a equipe do AD que não vencia desde 2023, né? Até porque 2024 não disputou por problemas financeiros. 2025 volta com o AD Aster, né? O Aster Itaquá, parceria com o Aster Itaquá, que acabou dando certo de certa forma, né? Conseguiu passar para a segunda fase, numa das segundas divisões mais fáceis da história da competição. Posso afirmar com certa tranquilidade, até não só pela pouca quantidade de equipes que tinha na temporada passada, mas pelo nível de facilidade que se tinha para competir na temporada passada. Agora voltou a ser mais difícil, né? Você tem mais equipes mais fortes. E agora vai virar meio que, né, uma guerra, né? Principalmente também nesse grupo, né? Mas o AD Guarulhos, que até conseguiu chegar das maneiras que conseguiu chegar, principalmente pela bola por baixo, né? Conseguia levar esses corredores, principalmente com o Rafinha, com o Santiago pelo outro lado, né? Você vinha muito a pressão de um segundo homem de meio de campo como o Hugo, fazendo essa pressão e fazendo um volume para cima da defesa do Flamengo, tendo um homem mais ali dentro da área, junto com o Vinícius, mas você vinha muito também essa jogada de ligação direta, né? Você via também o Gabriel Martins partindo de uma ponta para tentar encontrar o Lipe. Não à toa a jogada do pênalti sai assim, né? O técnico Tom pede para que os seus jogadores eles façam mais triangulações, consigam fazer mais conexões entre si, porque estavam começando a perder um pouco essa bola e poderia ficar muito perigoso. Na primeira jogada, você vê uma jogada do Gabriel Martins, ele faz o passe pro Lipe, o Lipe é derrubado pelo Neto, o Neto acaba fazendo o pênalti, um pênalti justo, né? Um pênalti muito bem aplicado, e o Vinícius acabou perdendo o gol, né? O Vinícius Caveira acabou perdendo o gol. O Luan fez uma excelente defesa, um primeiro tempo que o Flamengo conseguiu, querendo ou não, o Flamengo tentou focar muito nessas bolas rifadas pra cima, porque eu acho que o Flamengo acabou pegando um pouco de pilha, eu não vou mentir, tá? Eu acho que o Flamengo pega um pouco de pilha por ser um clássico. Eu entendo que você tem a necessidade, a mostrar garra, mostrar a vitória, claro, clássico sempre vai ser assim, independente de qual lado seja. O AD também fez a mesma coisa, não à toa. O primeiro tempo, de maneira geral, foi um primeiro tempo tecnicamente fraquíssimo, tá? Fraquíssimo. A gente viu muita bola rifada, muita bola jogada pra cima, parecia um jogo de vôlei, né? Você via muito essa bola quicando pra cima, jogando, indo, voltando. Ninguém entendia nada do que estava acontecendo. E você tinha um Flamengo que, nas poucas oportunidades que tentava chegar no contra-ataque, ele vinha principalmente pelos lados de campo, mas principalmente por conexões diretas, né? Você via muito também, por exemplo, o Neto, que estava fazendo uma partida horrorosa, tá? O Neto, que foi justo a substituição dele no intervalo, entrou o Júlio Tonella, que acabou fazendo uma substituição meio ok, nada demais, né? Não conseguiu agregar muito na equipe do Flamengo. Muitos poucos jogadores do Flamengo conseguiram jogar bem. Acontece, né? Acontece. É famoso, tem dia que é noite, tem dia que você não vai conseguir jogar. O Lucas Silva, que está fazendo um campeonataço, mudou da água pro vinho. A equipe do Flamengo fez uma partida trágica hoje. Uma partida trágica, né? Você via, por exemplo, o Biel, que normalmente é um jogador
que é um pouco mais sumido em relação à sua dupla, né? Você tem a dupla, o Biel e o Lucas Silva. O Biel normalmente é aquele volante mais de contenção, né? Um volante que acaba fazendo, por exemplo, uma linha de terceiro zagueiro, muitas vezes, na defesa. Você viu um Biel um pouco com mais destaque do que o Lucas. O Lucas errando muito passe, o Lucas errando muito a marcação, o Lucas fazendo muitas faltas e mereceu o cartão por reclamação, porque reclamou mais do que jogou bola hoje, né? Acontece. O Thiaguinho bastante sumido, não conseguiu apresentar muito futebol. Acabou entrando o Pedrinho, que foi a nova contratação. Não vi em campo, basicamente. Uma outra jogada, mas assim, muito passe, é claro, é a estreia dele, é difícil, ele acabou de chegar essa semana, né? É difícil se adaptar e tudo bem, tá tudo certo, né? O Raul entrou muito tarde, o Tonella, ok, o Molina foi o que mais tentou, o Renato acabou sumindo. O Renato, que foi um dos poucos jogadores do primeiro tempo que acabou tentando jogadas por baixo, né? Principalmente tentar essa bola. Ele e o Kaique, né? O Kaique que acabou fazendo jogadaças, se não me engano foi no segundo tempo, onde ele acabou... Foi no primeiro ou foi no segundo? Foi no segundo tempo. No segundo tempo que ele acabou conseguindo driblar 3 jogadores do AD Guarulhos. Bonito o lance, tá? E fazendo um puta passe, mas acabou sendo desarmado ali pelo Alisson. Fez também uma excelente partida para mim o Kaique. O Tauan também fez uma excelente partida, acabou participando muito mais do que normalmente vinha participando. Na partida passada participou bastante, né? Eu acho que o Renan, ele veio fazendo mudanças, porque o Tauan sai de ser esse 9, assim como é o Vinícius, ser um 9 meio postado, ele acaba trazendo um pouco mais o jogo. E eu acho que é também pela necessidade da partida, né? O Tauan, ele acaba voltando mais pela necessidade de você ter um homem a mais no meio campo para poder fazer com que esse time acabe rodando essa bola em prol de você ter a posse de bola, né? O Tauan, normalmente nas partidas, até pelo controle que o próprio Flamengo de Guarulhos vinha apresentando no meio de campo, né? Com a chegada do Lucas Silva, o Biel, o próprio Renato, o Enzo, quando estava jogando também, o Kaique também, conseguia fazer com que o Tauan seja uma opção secundária para o ataque, né? Mas agora a gente vê uma necessidade dele também participar do jogo e ser mais ativo, e fez uma boa partida também, tá? É claro que no segundo tempo o jogo acabou melhorando, ele conseguiu ter 2 chances, né? Principalmente 2 chances de cabeça e a grande oportunidade do Flamengo, né, principalmente pelo alto, a grande oportunidade do Flamengo no jogo, que sai no lance seguinte, no lance de escanteio, com o Lucas Silva cabeceando no travessão. O Juliano quase acabou tomando só tirar aqui, acabou tomando o primeiro gol da equipe do Flamengo, né? E como resposta, né, o AD Guarulhos, que voltou muito mal, acabou entrando, por exemplo, o Igor, que fez sua estreia, né, no lugar do Jonathan, que acabou sumindo, muito por conta também, acho que é do próprio amarelo, para não acabar sendo expulso, né? O Igor, que fez uma partidaça para mim, tá? Acabou acionando muitas bolas, principalmente no setor ofensivo, e também o domínio, né, o domínio de bola, principalmente em levantamentos que o Santiago fez. Esse levantamento, a bola pro Igor, essa bola acabou sobrando pro Rafinha, o Rafinha chutou para fora, e depois teve o lance do Hugo, o Hugo acabou chutando, quase acabou fazendo um gol também, e tem o lance do gol, né? Muita gente vai falar, Felipe, mas o lance do gol foi falta, né? Teve uma falta ali dentro da área. Primeiramente, o lance não teve falta dentro da área, né? O jogador do Flamengo acabou se jogando, né? Porque sim, né? O Lucas não fez falta, né? Não fez falta. Eu vi e revi esse lance. Tem a falta, a suposta falta de fora da área. Claro que o lance está meio cortado, né? Mas tanto o Vinícius, e se eu não me engano era o Gustavo, posso estar enganado, ou outro jogador do Flamengo, agora peço perdão, mas é o Vinícius que está indo no rebote, principalmente na parte de trás ali. O pessoal do torcedor do Flamengo pode falar que foi falta. Eu acredito que não, tá? Eu acredito genuinamente que não. É mais um encontrão de jogo, né? Os dois estavam meio que se agarrando ali, e os dois acabaram se jogando no chão, e acontece, gente, acontece. E nesse tipo de lance, principalmente, é deixar seguir. Deixar seguir. Eu deixaria seguir e foi gol, né? Se o lance fosse pra fora, seria fora, né? Seria bola pro goleiro Luan e tudo certo. Seria basicamente tudo isso. Depois do gol, o Flamengo acabou tentando chegar mais, obviamente, por conta de estar fora, atrás do placar, mas finalizações muito fracas. Hoje é um jogo fraco do Flamengo, viu? Um jogo fraco do Flamengo, principalmente tecnicamente falando. Vinha de bastantes elogios, eu estava elogiando bastante porque a equipe do Flamengo sabia sofrer e sabia jogar como um jogo adulto, né? O jogo contra, por exemplo, o jogo contra o Votorati na rodada passada,
talvez não tenha sido o jogo mais técnico do Flamengo, mas soube sofrer e soube ser adulto o suficiente para poder vencer a partida com gol no final do Raul. O Raul, eu acho que as substituições do Renan foi tardias, né? O Molina deu certo. O Pedrinho, eu entendo que pela necessidade da estreia, talvez pelo fator estrela, talvez brilhe e faça um gol na estreia, mas eu não colocaria o Pedrinho de forma alguma. Eu acho que estava muito fora do que poderia se apresentar. O Raul deveria ter entrado até antes, porque nos poucos minutos que ele tinha com a bola ele conseguiu fazer alguma coisinha ou outra, mas claro, nada gerasse alguma coisa. Mas as substituições, principalmente, cara, do lado da AD Guarulhos, resolveram, né? Acabou entrando, por exemplo, o Nicolas, acabou também entrando o Gustavo para fazer essa recomposição, e a defesa do AD Guarulhos conseguiu segurar e dar o troco, né? Principalmente dar o troco. Então, novamente, se você chegou até aqui no vídeo, tem 26 minutos de vídeo, e você tá puto, eu não vou escutar as suas reclamações, né? Eu genuinamente acredito que o gol foi válido, até porque a suposta falta, né, do Vinícius é mais um encontrão, um esbarrão entre os dois jogadores. Esbarrão não, né? Mais um, né, segura a camisa daqui, segura a camisa dali, os dois acabam caindo, né, naturalmente. Então não foi um lance que geraria algum tipo de falta. E o lance e também é verdade, né? Teve o lance do pênalti, porque o lance do pênalti, se tivesse, por exemplo, VAR, não tem na quinta divisão, mas se tivesse VAR, o Lucas Silva ele acabou entrando na área quando o Vinícius Caveira estava chutando, inclusive quase chegando perto do Vinícius, né, na cobrança. Então, se tivesse VAR, ele teria que retomar, e talvez o AD Guarulhos tivesse aberto o placar no primeiro tempo. Acabou não acontecendo, né? O gol acaba saindo aos 80 minutos, né? O gol do Lucas. E é isso. Agora as duas equipes podem acabar se classificando. O AD Guarulhos joga na sexta-feira, a gente vai fazer o vídeo também no canal, e o Flamengo joga no domingo, né? O Flamengo joga, se eu não me engano, ele joga contra o... Eu vou até confirmar aqui, porque quem sabe faz ao vivo, né, amigão? É o famoso quem sabe, meu amigo, faz ao vivo. O Guarulhos joga contra o Paulínia, isso é verdade, né? Joga inclusive em casa, e joga contra o Paulinense. Então, vai enfrentar as equipes de Paulínia, tá? O Flamengo vai acabar enfrentando o Paulinense, que tá embalado, né? Venceu, tá bem, tá entrando na zona de classificação. E o Flamengo vem de uma derrota no Clássico e precisa responder. É claro, uma simples vitória acaba se classificando. O AD Guarulhos, uma simples vitória, acaba se classificando. É o que a gente meio que imagina também. E olha só, a Luz conseguiu resistir até o final. Resistiu até o final, viu? Deixei carregando há bastante tempo. Dá certo. Mas diga o que vocês acham no comentário, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra todo mundo. Se tiver o botão de hype esse vídeo, vai me ajudar bastante. Se cuidem, não xinguem os amiguinhos na internet, não usem Twitter. Eu não tenho Twitter, então não usem Twitter. É feio usar Twitter. Tirem esse spam. Bebam água e nos vemos até a próxima.